não é uma tarefa fácil, né? A gente acaba fazendo alguns malabarismos para conseguir realmente dar conta. E assim, até por conta da minha rotina hoje, né, ser um pouco mais flexível, aí eu consigo me dedicar mais para os treinos, tem alguns horários que eu consigo ter essa flexibilidade que antes eu não tinha, né? E aí, quando eu era CLT mesmo, eu não tinha essa flexibilidade, mas é isso, eu consigo conciliar por conta da minha rotina hoje. Antes eu já conciliava, mas assim, acordando 4 horas da manhã para fazer alguns treinos e conseguir, né, dar conta ali do trabalho às 8 horas. Então é bem puxado. As pessoas confundem, né, bastante, justamente porque, não sei, se criou uma ideia de que qualquer corrida é maratona, né? Mas, na verdade, maratona são 42 quilômetros, né? 42, 195 metros. Ainda tem isso. Não é toda corrida, né, que é maratona. E a corrida de São Silvestre tem 16 quilômetros, é uma corrida muito famosa realmente, mas as pessoas vão mais ali para comemorar, né, um momento festivo. Tem a elite realmente que vem para competir, para ganhar dinheiro, mas a grande maioria tá ali para curtir. E maratona é ali um marco na vida de um corredor de longa distância. Não é todo corredor que vai realmente se tornar maratonista, né? Tem até uma porcentagem aí que apenas menos de 1% da população vai correr uma maratona na vida, ou já correu. Então, é assim, só as pessoas que gostam ali de longa distância, querem ficar aquela emoção de resistência, de se desafiar, de saber até quando consegue correr, e aí consegue ali fazer uma maratona, mas tem que se preparar também para isso. Até para sair ali da inércia, o importante é ir, né? Só vai, só calça o tênis e começa a correr. Mas assim, para começar uma atividade física, realmente a gente precisa de alguns critérios, assim, um tênis de amortecimento, um tênis que seja mais adequado, não precisa ser o tênis mais caro, né, de fato, você não precisa correr com vários acessórios, você não precisa ter relógio da moda, óculos da moda, não precisa, mas assim, pelo menos o tênis precisa ser de amortecimento, não mais caro, mas que seja confortável até para evitar lesão, né? E assim, depois de um período que você está correndo, é importante fazer um fortalecimento, procurar ali uma ajuda de um profissional de educação física para fortalecer e evitar lesão, para saber como é que você vai correr, se você vai correr todo dia, porque não se corre todo dia, né? Tem que ter o descanso. Então, não é exatamente só calçar o tênis e correr, mas também não é tão difícil assim. O importante é que você comece. Segundo algumas pesquisas, né? Não precisa você estar ali comprando um tênis específico para pisada pronada, específico para pisada supinada. Se você compra um tênis ali com a pisada neutra, já tá bom, entendeu? Já não precisa aquela coisa de você ficar focando em um tipo de pisada. O importante é que o tênis seja confortável para você, né? Você sinta ali um conforto e não te atrapalhe, não te incomode durante ali a caminhada ou a corrida. Então, e é uma coisa muito subjetiva, né? Então, é importante você até ir numa loja, calçar o tênis, verificar. Mesmo que você compre na internet, você precisa fazer esse teste ali na loja, porque nem sempre um tênis que você acha que é bom vai ser bom para você. Às vezes eu tenho um tênis que eu adoro, que eu indico, e não vai ser bom para você, né? Então, é bem subjetivo. Eu aprendi a nadar tem 3 anos. Né? Geralmente as pessoas aprendem a nadar criança, e eu não aprendi nessa fase, eu aprendi já adulta, na fase adulta, e eu tinha pânico, realmente eu tinha pânico de mar, pânico de piscina, até porque eu não sabia nadar mesmo, ficava desesperada ali, só que eu entrei na natação com o objetivo de melhorar a minha performance na corrida, né, melhorar a questão cardiovascular. E com o tempo eu fui gostando, mas no início era difícil, muito difícil. Eu ia para as aulas tremendo, mas aí tinha uma equipe realmente especializada. Aí eu procurei uma equipe para me orientar. E nisso eu fui me superando mesmo, porque eu vejo como uma superação, porque de fato eu tremia para ir para a aula.
E realmente eu consegui, mas foi com a equipe. Aí eu vou com uma equipe de nadadores, né? Atletas amadores todos. E a gente delimita ali o percurso, faz uma pesquisa da maré, né? Para saber se dá para a gente fazer o percurso que a gente quer. E vai com um grupo, aí geralmente tem um apoio ali, tem um barco de apoio para, né, qualquer eventualidade. E eu sempre vou com a boia de sinalização, né? Que é a boia que a gente é a nossa segurança no mar. Já que está em mar aberto, é mais fácil até para uma embarcação visualizar a gente. E também, se acontecer qualquer situação, a gente consegue segurar ali a boia para ter um apoio. Nunca vou sozinha, assim, em grandes distâncias, eu não vou. A gente faz um treino pela Baía ali de Todos os Santos, sai do Porto da Barra, vai para Preguiça, para Praia da Preguiça, ou vice-versa, né? Sai de uma cidade alta para cidade baixa. 4 quilômetros, geralmente 5. Mas é sempre em grupo, nunca é só. Mesmo até os nadadores experientes, eles evitam nadar só. Tem ocasiões que eu vou com a minha equipe mesmo, que é quando eu tenho prova, eu tenho às vezes alguma prova de competição próxima, eu tô treinando, então a gente vai com a equipe. Mas para treino, assim, de hobby, né, de lazer, que eu coloco o esporte nesse lugar na minha vida, é realmente uma parte do lazer. Aí a gente vai de equipe ali brincando, a gente nada brincando. Na própria Barra, na praia do Bordo da Barra, tem ali algumas correntes de retorno. Só que são mais tranquilas, porque ali é uma área que tem quebra-mar. Tem muito quebra-mar, então é mais tranquilo. Ali a gente já enfrentou algumas correntes de retorno, e aí aquela coisa, a gente continua nadando, né? Nada, até conseguir sair. A gente nada, parece que não tá saindo do lugar, fica um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Se na Barra. Em outras praias, não. Em outras praias tem algumas correntes de retorno que realmente é muito perigosa. Do tipo que arrasta ali e você não consegue vencer a corrente. Né? O ideal, pelo que... Até a orientação que eu tenho, né? O ideal é a gente deixar a corrente levar a gente para o fundo mesmo. Mas aí tem que saber nadar, tem que ter uma mente ali um pouco mais preparada, né? Para não se desesperar. Mas o ideal é a gente deixar ali a corrente levar a gente até um ponto que a gente consiga nadar. Foi um ano, porque eu comecei a nadar em 2021. Em 2022, eu estava fazendo a minha primeira prova de mar. A gente chama de prova rápida, que é 1.500 metros. Então, foi um ano ali entre... aprender a nadar, ter confiança e ir para o mar. Tem uma filosofia na corrida, que a gente até fala que do primeiro ao último, todo mundo ganhou, né? Você ganhou, eu ganhei. Foi em que lugar? Do primeiro ao último, todo mundo ganhou. Porque, assim, completou, né? Já ganhou da galera que ficou no sofá. Já tá na frente. Mas eu não sou muito de falar do tipo, eu já ganhei algum pódio, já ganhei alguns pódios a subir, mas não é ali o objetivo principal. O que a gente tem que saber é que corredor amador, principalmente, talvez com essa questão da popularidade, né, que da corrida, as pessoas começaram a visualizar o corredor como algo relacionado à performance, mas nem sempre é. Na verdade, quase nunca é. É uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente se dedicam à performance. Então, tem uma diferença no sentido de que todo mundo que participa de corrida oficial ganha medalha. Todo mundo, do primeiro ao último. Só que os primeiros colocados são os que ganham algum troféu, de repente tem até alguma premiação em dinheiro. E são pessoas que estão mais preparadas para isso. Vão para competir, né? Diferente das pessoas que vão para participar, superar, desafio pessoal, de repente, eu quero melhorar meu tempo. Vou, mas não no objetivo de ganhar ali
algum troféu para validar a minha superação, né? Só o fato de eu ter ido já é a minha superação, já eu ter conseguido superar meu tempo já é uma superação. Quando a gente começa ali a entrar no mundo da corrida, em geral, é melhor que a gente busque alguma orientação, ou pela internet mesmo, algumas planilhas online, ou com algum preparador, porque não é o ideal correr todos os dias, né? Tem um tempo de descanso. Eu geralmente corro 3 vezes por semana. E aí são treinos diferentes, não é só contínuo. Tem treino de tiro, né, que a gente chama treino de intervalado, e treino de fartlek, que são treinos ali mesclados entre tiros mais longos, tiros mais curtos, e tem o longão do final de semana, que é ali uma corrida contínua, moderada, que você testa a questão do volume, da quilometragem. Tem gente que quando tá correndo longa distância, tá treinando para uma meia maratona, né, 21, tá treinando para uma maratona. Os treinos no final de semana são treinos realmente, que a gente chama de longão, de 15 quilômetros para cima. E quem está treinando para uma distância menor, os treinos no final de semana ficam ali em torno de 5, 10 quilômetros. Logo quando eu saí da faculdade, né, eu até emendei logo uma especialização, fiz a especialização e desde então eu atuo na minha área, né? Como CLT eu já atuo na minha área, desde o momento que eu me inseri no mercado ali de trabalho. Com o tempo, né, eu fui vendo que eu fui fazendo network mesmo, normal. E fui vendo que dava para ter os meus próprios clientes, né? Dava para fazer isso por mim mesma, não precisava estar sempre vinculada ao CLT. Até por uma questão de, como eu falei, de flexibilidade, de horário e de satisfação pessoal mesmo, né? De estar fazendo algo ali que eu tô vendo o trabalho diretamente, não estar ali tão subordinada a outras pessoas. Aí depois não me preparei assim tanto no sentido de planejamento a longo prazo. Eu fiz uma reserva ali de emergência, pedi demissão da meu primeiro em 2021, pedi demissão e desde então eu entrei numa sociedade mas já desfiz a sociedade e sigo hoje como autônoma. Mas foi um processo assim contínuo. Primeiro, no CLT, eu fui fazendo ali um network, eu fui fazendo meus contatos, para quando eu saísse, eu consegui já ter um nome, né, no mercado, já tive algum conhecimento, já tinha alguns clientes, então eu consegui seguir de forma autônoma. A área do marketing digital mesmo é uma área bem ampla, né? Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. No meu caso, né, como eu sou relações públicas e especialista em marketing digital, eu acabo ficando mais na parte de estratégia de conteúdo, até porque eu trabalhei muitos anos com assessoria de imprensa, né? Então, assim, dependendo da área que a pessoa queira, existem infinitas possibilidades. No meu caso, como foi uma área mais, assim, de estratégia de conteúdo, uma pessoa que está querendo começar nessa área, eu indico primeiro, né, uma especialização ali para entender até que formato ela vai querer. E a partir disso, a agência hoje, não sei, talvez não seja a melhor escolha, né, para estar. Mas a agência também, por outro lado, você aprende muita coisa, né? Tudo que você consegue aprender em agência, você consegue também fazer para você depois. Então, assim, é um caminho que eu não consigo nem falar, porque são tantas possibilidades que a pessoa que é da área de comunicação tem, que aí vai depender muito do que ela gosta, das oportunidades que aparecem para ela ali no meio profissional e os caminhos que ela vai tomar depois. Se for o caso, assim, para conseguir realmente cliente, para ter nome ali no mercado ou algum conhecimento, é importante ter algum norte, né? Começar de algum lugar. Realmente, começar do zero para se divulgar. Do zero é difícil, né? É melhor que comece ali
com o auxílio de alguém, ou parceria também, pode ser parceria, pode estar ligada a uma agência, ou pode estar ligada a uma sociedade. Eu não tenho uma mentoria específica. Eu costumo oferecer consultoria para algumas pessoas que me buscam, né? E também ofereço o serviço mesmo de marketing digital, de assessoria de marketing digital com a equipe. Não é só eu, são outras pessoas ali, para algumas empresas. E aí, eu tenho um portfólio, tenho meu Instagram profissional que, se eu posso, que é o luciana.bez, né? Que é B-E-Z, de Bezerra. Que tem ali alguns trabalhos, eu falo muito sobre marketing, e dá para entender mais ou menos o que eu faço, né? O universo ali do que eu faço, porque ali eu também não falo só do marketing, eu falo também da vida esportiva, né, da parte atleta. Eu acredito que hoje em dia dá para a gente aprender, sim, sem a questão da formação, que dá de fato para atuar na área, porque vai depender ali de como você vai se desenvolver no mercado e de o que você vai buscar para se especializar, né? Para ter o conhecimento do que você vai fazer. A faculdade, ela dá uma base muito importante no sentido de boas práticas do mercado, de um conhecimento, de um acesso até que você, talvez, assim, começando sem esse meio acadêmico, você não consiga. Inclusive, alguns clientes que eu tenho foram ali conhecidos da faculdade, né? Que eu conheci no âmbito acadêmico. Então, é importante nesse sentido de você ter uma base boa de práticas, de como funciona de uma forma mais macro, de uma forma mais macro. Mas se você quer atuar na área ali, na prática, não necessariamente você vai precisar de uma formação acadêmica, né? Mas você vai precisar de alguma formação. Querendo ou não, a gente vai acabar tendo que fazer algum curso livre, alguma especialização, vai ter que estudar. Mas hoje em dia eu não vejo assim como um critério importante, no sentido de limitador, né? De você precisar fazer uma faculdade para isso. Tem muitas áreas no marketing digital. Talvez uma área, por exemplo, de assessoria de imprensa, até uma área de estratégia de conteúdo ligada a uma linha editorial, ligada a algo mais específico. De repente, a formação acadêmica vai fazer uma diferença. Mas existem outras áreas do marketing digital, como o tráfego pago, e outros setores que não necessariamente você precisa, até porque não tem nem faculdade, né? Para tráfego, não tem faculdade. Agora, por exemplo, o designer, né, um publicitário, eu acho que é importante passar pela faculdade por conta dessa formação macro. E não dá para a gente generalizar, né, falar que não precisa, mas também tem alguns momentos que de fato não precisa. É um conhecimento macro. É importante você ter um olhar, uma visão crítica. A faculdade te dá uma visão crítica daquilo que você está fazendo. Alguns conteúdos que eu faço, eu tenho uma noção do porquê que a sociedade está funcionando daquela forma. A gente tem uma visão macro mesmo, por conta até do conhecimento teórico que a gente teve de psicologia, de comunicação, de filosofia. Então, a gente entende o porquê das coisas. Entende como funciona o mercado, entende aonde é que acontece, né? A gente sabe, por exemplo, que a corrida está virando moda, mas o que isso representa de fato na sociedade, porque a gente tem um conhecimento macro para isso. A gente tem uma visão, um olhar crítico sobre os fatos, sobre o que acontece. Mas para atuar na área, especificamente, você consegue atuar. Você não vai ter esse conhecimento macro, de fato, mas você vai conseguir atuar na área. Um ponto positivo é a flexibilidade de horário, sempre vou falar isso, que de fato dá pra gente conciliar. E também a liberdade geográfica, né? Que você consegue viajar, você consegue morar em outro local, outro estado, outro país, tranquilamente, e conciliar isso. Um ponto negativo ali de empreender, eu acho que toca na dor da maioria dos empreendedores, que é a instabilidade financeira, né? Você precisa se programar de forma a ter caixa para
eventualidades, mas nem sempre você consegue se programar da forma que você precisa, né? Porque o mercado também tem essa imprevisibilidade. E outro ponto negativo, numa questão mais regional, né? Como, por exemplo, eu atendo clientes locais, mas de todos os lugares, né, do país. Mas na Bahia especificamente, talvez a área de marketing digital não seja tão desenvolvida, as pessoas não tenham ali uma noção da importância que tem, de fato. E não é tão valorizada na Bahia. Então, é um ponto importante que não é tão positivo, né? Que é negativo. No sentido de que a Bahia ainda precisa ali se fortalecer no sentido de entender a importância do marketing para as empresas mesmo. A equipe de natação, a equipe Mar Aberto, ela aceita iniciantes, tanto iniciante, né, independente da idade, porque nunca é tarde para aprender a nadar. Eu sou prova viva que não é tarde. E a equipe de corrida é a Renato Maia, que também tem planilha, né, individualizada, e todos aceitam iniciante e atleta avançado, né? Eu acredito que um momento, assim, marcante que eu passei foi justamente no processo que eu estava dissolvendo até a sociedade, que dissoluções nunca são fáceis, né? Separações, embora cada uma foi para um lado, um nicho do mercado. Nunca foi fácil, não foi fácil, e aí nesse momento que eu não tinha caixa, não tinha nada mais, e eu pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida? As coisas foram caminhando como se realmente tivesse ali a mão de Deus guiando tudo, porque eu fui sem saber se ia dar certo, né? Se eu iria conseguir me reerguer depois, né? Porque, claro, teve a dissolução e teve a questão dos clientes. Alguns clientes ficaram comigo, outro, né, com a antiga parceira. Então, de fato, eu fiquei sem saber o que fazer depois. E, misteriosamente, tudo foi se ajeitando. As coisas foram fluindo e eu fui criando uma nova cartela de clientes. E assim é isso, eu acho que foi realmente uma coisa que eu não consigo explicar, porque tinha tudo para não dar certo. E eu só fui mesmo, só fui. Continuei e deu certo.